Começando Visionários, e toda semana eu acho que o nosso desafio é encontrar pessoas com visões diferentes para fazer a nossa vida ter mais abundância e melhorar, porque conhecimento é o que nos mantém vivo. Eliseu, muito obrigado pela sua presença novamente, e hoje a gente trouxe uma pessoa que tem muito conhecimento, tem uma história de vida muito bacana, e o Elton é o visionário de hoje. Seja muito bem-vindo, Elton. Tudo bem com você? Tudo jóia. Gostei do tema visionário, até porque como arquiteto nós somos aqueles que projetam sonhos e traz para materialização aquilo que foi visionado. Pois é. Normalmente as pessoas não enxergam naquele terreno baldio a casa, a construção, o comércio, né? E o arquiteto ele já consegue enxergar antes mesmo de construir. Não só a casa, mas a gente vai desde a construção até o edredom. Também tem isso, né? Tem a parte interna. Tem que ser um visionário completo mesmo, né? Visualizar. Inclusive tem isso, né? Tem o tipo de construção com o tipo de decoração que leva para o tipo de enxoval, às vezes, que você vai utilizar, né? A arte, né? Toda ela é rodeada de você transformar algo que aparentemente não é tão atraente em algo extremamente atraente. Então, às vezes você pega um terreno que é íngreme para trás, ou para frente, ou para baixo, ou para cima, e a pessoa fala, meu terreno é muito ruim. Mas quando a gente olha o terreno, fala, seu terreno é maravilhoso. 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 Pirambeira, né? Tudo uma questão de ponto de vista. O que a gente produz ali em cima é extremamente agradável, é extremamente visual. Então, assim, a gente pega o imaginário, o visionário, e materializa aquilo. É quase que divino. É isso aí, mas Muito eu concordo. Agora, Elton, eu quero saber do seu passado. Na verdade, antes do Elton ser arquiteto, antes do Elton falar de profissão, quem era o Elton, onde que o Elton nasceu, como é que... Conta um pouquinho da sua história para a gente entender, né, quem é você. Bom, eu vim de uma família de 4 filhos, nasci na cidade de Marília. Marília, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, e na época cidades como Marília e uma porção de cidades menores do estado de São Paulo, quando a gente fazia 16, 17 anos, a gente ia para o intercâmbio e depois ia estudar em São Paulo, uma outra cidade grande. Porque as cidades não ofereciam a infraestrutura. Hoje tem universidade em todos os lugares, mas na época você queria fazer uma faculdade, você tinha que sair da cidade. Então eu saí de casa com 16 anos, fui fazer um intercâmbio. Você foi para onde? Fui para os Estados Unidos. Você foi para os Estados Unidos? Fui para Minneapolis, no norte. Que ano que é isso? Isso foi em 77. 76, 77. Legal. Frio lá, hein? Frio. Fui lá fazer o colegial, me formei no senior high school. Então você fala inglês fluente. Fluentemente. Que legal. Graças a Deus. E morei um ano lá, né? Voltando de lá, eu já vim direto para São Paulo fazer o cursinho. Na época eu fui fazer um cursinho intensivo, porque eu tinha 6 meses, porque o ano letivo americano é diferente, então fui para um cursinho que chamava universitário. Fiz os 6 meses de cursinho e fui para a faculdade. Aí a faculdade eu passei em Campinas. Então eu estou em Campinas desde 78. Então já tem mais de 40 anos, muito mais de 40 anos. E lá eu fiquei, eu não saí mais de Campinas, fiz a minha carreira profissional em Campinas, fiz a faculdade e fiz a minha carreira profissional em Campinas. Você é formado em arquitetura? Sou formado em arquitetura. Eu tenho 2 faculdades, eu tenho a de arquitetura e tenho a de teologia. Teologia? Teologia. E por que teologia? Porque quando eu me formei, eu comecei a exercer arquitetura e eu era meio um rato de livros. E alguém perguntou para mim se eu já tinha lido a Bíblia. Eu falei que não. Aí o cara falou assim, poxa, mas é o livro mais lido do mundo, mais vendido do mundo. Você já leu mais de 200 livros e não leu a Bíblia. E aquilo foi um desafio para mim. Eu falei, como? Tapa na cara. Como que eu não li? Sem contar que ela própria, a existência dela é algo sobrenatural. Quer dizer, a Bíblia não é um livro, é um cânon, é uma coletânea de 66 livros, escrito por 40 pessoas diferentes, num período de 1.500 anos. É quase que impossível produzir algo semelhante. E o mais surpreendente, é um livro que tem começo, meio e fim. Incrível. Né? É um livro que tem coerência nele inteiro. Nos 66 livros ele fala de uma pessoa que não escreveu uma linha sobre si mesmo. Então assim, tem algo fora da curva aqui, fora da ordem. Aí eu comecei a ler, e no que eu comecei a ler, começou a despertar a curiosidade. Eu falei, não, eu vou estudar isso mais a fundo. Porque não basta apenas a leitura, você tem que entender o contexto. Paulo escreveu essa carta, estava preso, escreveu
para um povo que tinha determinadas carências. Aí você começa a entender o contexto das situações, você começa a ter um pouco mais de profundidade nas mensagens. E hoje, né, assim, depois desse tempo todo de começar a ler a Bíblia, depois fazer teologia e tal, eu diria assim, que Deus criou o homem e deu a ele um manual do Criador. Você quer ser feliz? A fórmula está aqui. Ó. Responde tudo o que você quiser. Você compra um carro, tem o seu manual. Se você quiser botar a primeira nele e andar a 60 por hora, vai fundir o motor, mas o carro é seu. Você faz dele o que você bem entender. Você é livre para fundir o motor, jogar fora, fazer o que você quiser. A nossa vida é a mesma coisa. As pessoas podem fazer da sua vida o que bem entender. Mas existe um manual que diz assim, ó, para você ser feliz, faça isso, para você durar mais, faça isso. Quer dizer, ela tem toda uma fórmula e funciona. Funciona porque eu já estou há mais de 40 anos nesta fórmula e eu diria para você que os frutos são muito bons. Você lê a Bíblia, Eliseu? Eu leio, já li menos, tem fases que eu leio mais, mas assim, eu acho que é como o Elton disse, é uma fonte inesgotável de instrução, de conhecimento, de ajuda. Então ela é ajuda para aquele que está precisando de ajuda, ela é conhecimento para aquele que está buscando luz. É impressionante mesmo. É quase que um tesouro arqueológico. À medida que você vai removendo, você vai descobrindo. Se você for para pensar, um livro escrito há 2000 anos, foi escrito durante 1500 anos, um período super extenso, né? Então é incrível, né? É o que você falou, é um impossível. Você falou que é quase impossível de reproduzir, eu acho que é impossível de reproduzir. É a única materialização, materialização sobrenatural da divindade. E você sabe uma coisa curiosa? Eu fiz 40 anos agora, em 2023. A gente gravou o The Real Estate Brasil, que é um reality show que estamos fazendo em abril. E eu dei uma gafe, eu fiz uma gafe dentro do programa. Eu tava lá, um participante entrou, e aí eu virei para ele, o Elton, e falei o seguinte, tem uma passagem na Bíblia, sem nunca ter lido nada na Bíblia, que diz o seguinte, tudo nunca terás. E fiquei quieto. O Vinícius, que é meu sócio, um estudioso da Bíblia, ele guarda os sábados, é uma pessoa assim, profunda, né? Ele parou e falou, aonde que isso está escrito na Bíblia? Aí eu fiquei olhando para aquela cara, né? Eu olhei para um, olhei para o outro, envergonhado. Eu falei, não está escrito na Bíblia? Ele falou, não tá. A vergonha foi tanta que eu falei assim, que eu pensei naquele dia, né? Isso depois de quase 40 anos. Preciso começar a ler a Bíblia. E parece que depois que eu tomei essa atitude, essa iniciativa, várias pessoas vieram e trouxeram algumas coisas relacionadas à Bíblia. E em todo lugar, em toda mesa que eu sento, as pessoas sempre trazem alguma coisa. Por exemplo, o dia que a gente foi no seu escritório, que você pegou e falou, não, eu estudo não só a Bíblia, mas ela virou o meu manual. E eu estava fazendo uma viagem, né, com o Carlos Wizard, e ele me leu uma passagem na hora que foi Isaías 41:10, que ele fala assim, não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E esse daqui virou o meu lema em todos os lugares, em todas as palestras, aqui no Visionários, no The Real Estate Brasil, na minha vida, virou assim a minha passagem predileta. O que é mais lindo disso não é o mantra, ou a memorização, ou o conhecimento. O que é mais lindo disso, e quando você transformou isso na sua vida, é que isso saiu do entendimento e entrou no coração. Então a Bíblia, quando ela faz isso, ela ganha uma dimensão para a nossa vida que traz transformação. Ele provavelmente enfrenta depressão, enfrenta ansiedade, enfrenta medos, enfrenta dúvidas, tudo com base na materialização desse versículo. Porque só o conhecimento vai continuar me dando agonia, vai continuar me dando tristeza, apesar da promessa. É verdade. Você precisa ter consciência, né? Consciência de que aquilo é real, consciência de que aquilo é a fé. É a fé, não tem como. É a fé. Você crê na coisa certa, ela funciona. Você crê na coisa errada, vai dar problema. Não, eu concordo absolutamente. Ela funciona também. Na verdade, é pro mal. A fé que você tem vai dar o efeito que você merece. Se você tiver a fé,
ela vai reverberar. Tem um outro versículo que diz, assim como creu no coração, você é. Assim como, Creu no coração, certo? você é. O cara que fala não vai dar certo, já não deu parar. mesmo. Pode parar. Ele já decretou. Eu concordo. É isso aí. Não, e uma das coisas, né, a gente estava até falando de um jogador de futebol e tal, que acabou sendo preso, não vou entrar nesse assunto, mas as pessoas esqueceram, acho que um pouco dos princípios, né, a humanidade. Então, quanto mais você lê a Bíblia, ou quanto mais princípios você tem dentro de si, minimiza os erros, né, para com o outro e para com você mesmo. Então, acho que é muito por aí. Isso, inclusive, está contemplado. Se olhar a história do povo de Israel no Velho Testamento, você vê os altos e baixos. Se olha a história da humanidade, é igualzinho. Todos os impérios começaram o seu declínio como? Império Romano, Egípcio, Babilônio, começou o declínio como? Corrupção e imoralidade. E todos foram até o fundo do poço. Então, o que nós estamos vivendo hoje de um resgate da moralidade é exatamente um processo isso. cíclico, histórico. Não tem nada de novo debaixo do sol. Então a gente tá lascado, ué. Por quê? Não, aí você olha a história do povo de Israel, Ah, quando ele se perverte, idolatria, imoralidade, perde tudo. Aí ele se arrepende, resgata os princípios, resgata os valores do Torá deles, a bênção e o crescimento. Se perverte de novo. Isso é histórico. Então, assim, se a gente olhar isso, o Brasil está vivendo isso, os Estados Unidos está vivendo isso, a Europa está vivendo isso. São ciclos. São ciclos. Então, assim, não é não, nós estamos vivendo o final dos tempos. Não, gente, olha a história. Nós estamos vivendo uma virada, que é interessante, é super interessante. uhum. Bom, a arquitetura e a religião sempre andaram lado a lado, É paixão, né? né? Se você for ver as igrejas, né, tem uma arquitetura sempre muito forte. E você primeiro foi, teoricamente, atraído pela arquitetura. Extraído pela arquitetura. Aí depois você acabou se desenvolvendo espiritualmente. Isso. E aí as duas coisas juntas é místico, né? Porque ó, hoje o seu forte é fazer casa, certo? Ou não? Faço tudo. Eu só não fiz mausoléu. Mas já fiz escola, já fiz hospital. Sim. Tem arquiteto que projeta mausoléu, João Angeli. Será que tem algum arquiteto especialista nisso? Não, se olhar o cemitério da tem. saudade, cemitério mas hoje em dia antigo, não tem era a mais. profissão do arquiteto, Não, mas mas na época, mausoléu. O cemitério de Buenos Aires é um exemplo. E tem, É, lá, é todo de lá é arquitetos, Sério? toda a tumba lá de uma família. Aqueles da projetada. Conceição é tudo feito por arquitetos, Exato. aqueles Não, mausoléus. mas a minha projetado. pergunta é hoje em dia, né? Porque Não, a gente hoje não faz mais. É, Hoje isso é, que eu- hoje é- Não, hoje é mais simples Hoje é grama. o negócio. hoje é grama, hoje Hoje é não grama. tem mais. Não, a gente até projeta o cemitério. Eu cheguei a fazer projeto É. de cemitério Gramado. Aí, tá vendo? Pronto. Que é um business muito forte Mu- dentro do mercado muito imobiliário, né? Falando de real ele, na estate. verdade, ele pode ser um excelente negócio, altamente rentável, como pode ser um mico. Porque depende muito do tamanho da cidade e da interferência da prefeitura. Então, por exemplo, tem cidades pequenas que o cara fez o cemitério, só que a prefeitura dá o jazigo. De graça. Ele Aí- está concorrendo aí com a deu problema. prefeitura. Não, Aí ele aí- tem um problema. E concorrer contra. Agora, as cidades grandes, as prefeituras não dão mais conta disso. Sim. E aí também não dão mais a perenidade como davam antigamente. Então aí o particular começa Tem que a ter fazer um espaço estudo e bom, né? Tem que fazer um estudo. E ver se tem bastante gente morrendo na região também. Né? E, Importante. não, e tem que ver a concorrência também. Tudo tem que ver a concorrência. A concorrência é a demanda, né? Não, e no fundo somos futuros clientes, né? Primeiro a demanda, mundo, né? é. Primeiro você vê a demanda. Ó, agora tem demanda aqui, tem bastante gente morrendo. Agora eu preciso saber se a prefeitura não é meu Ô, concorrente. Elton, não dá pra concorrer com gente, né? Igual o Eliseu que gosta de estudo, de pesquisa. Então, antes de abrir um cemitério, com certeza ele Olha, vai fazer uma na pesquisa. demanda. na verdade, esse não é um assunto que eu domino, mas se Aham. você quiser bastante informação sobre isso, tem uma sociedade secreta que ama a morte. E eles têm partes Tudo. em cemitérios, eles cuidam do funeral Caramba. de cada Como um dos assim? seus membros. Tem uma sociedade secreta que faz tudo isso. Sério? Cuida disso. E são, essa parte eles cuidam de tudo. Caramba. Todos os seus membros, quando morrem, eles fazem o funeral, eles fazem o enterro, eles têm alas do cemitério já separada para Fiquei eles. até com medo agora. Não, mas é uma das paixões deles. Entendi. Caramba. Cuidado do. É assim. Esses rituais, né? De pós-morte, eles são variáveis, né? E a gente não é tão ligado nisso, né? O na brasileiro verdade, existem vários pouco sinais, ligado, por exemplo, né? quando você passa de um grau para outro, você deita num lugar que eles dizem que é apenas um ritual, mas é um caixão. Caramba. É bom, enfim.
Tem um lençol em cima e tal, mas assim, no fundo assim, tem uma certa atração por um ritual da morte, né? Sim. Bom, a gente tá entrando num papo meio pesado. Não, eu tô aqui Vamos falar de arquitetura. Não, mas Vamos falar de coisa bonita. Eu tô me preocupando aqui não expor ninguém. Tá? Vamos falar de coisa bonita. Mas depois agora, nos bastidores você me fala, que agora eu fiquei curioso, né, velho? Tô quase ressignificando a arquitetura aqui. Não, mas pra mim a arquitetura, né, eu cheguei a iniciar a faculdade de arquitetura e não terminei, não concluí. Sempre um mau Comecei aluno, a trabalhar. Né? Você era do fundão? Era da turma do fundão. Mas, O Elton assim, não era, o Elton não sabe o que é isso. Não, na verdade, assim, a faculdade, infelizmente, ela ficou muito defasada. Ela ajuda um pouco a você liberar a criatividade, Sim. mas em termos de conhecimento necessário para você exercer a profissão, os estagiários que a gente trabalha, a gente praticamente começa do zero. Agora, a criatividade, a faculdade dá um gatilho, ela entra um pouco nessa questão das artes e tal, mas a formação hoje do profissional, ele não conhece nem lei de zoneamento. Não. Por exemplo, eu fui contratar um estagiário e falei assim, você mexe com o programa do Revit? Ele falou, não. O que você mexe? DWG, o AutoCAD. Eu falei, isso aí já saiu de moda faz uns 10 anos. Passou, né? Ninguém mais usa, mas a faculdade ainda usa. Os professores ainda usam. Então, assim, existe uma defasagem muito grande da formação que se faz na da rua faculdade. pra formação. Eu acho que talvez você seja mais arquiteto do que você imagina. Eu também acho que hoje em dia a gente consegue... Na verdade, eu consigo, por exemplo, eu não sou um construtor, mas eu sou um desenvolvedor imobiliário. Hoje eu tenho mais noção do que muita gente, entendeu? Pelo know-how que eu fui adquirindo na faculdade da vida. Quase todas as indústrias e empregos hoje que exigem muito conhecimento, o que as empresas fazem é assim, por exemplo, pegar uma indústria alemã, ela fala assim, se fala alemão fluente, ótimo, agora o seu PhD, 3 faculdades, isso pra gente não é importante. O importante é seu caráter, seu bom humor, porque um cara azedo, ele azeda o departamento todo, e a sua disposição de aprender. Porque aí nós vamos treinar você, porque o último chip, a última tecnologia, a última batatinha do saquinho, é eles que vão dar. Uhum. Então, assim, o que eles querem é um cara disposto. Aí ele vai para treinamento, ele vai para trainee, ele vai para setores da empresa que ele vai desenvolver o conhecimento que a empresa exige prática, dele. né? A faculdade, ela é apenas um feedback de alguém que tem fome de estudar. Sim. É generalista, né? A faculdade também ela te dá uma visão muito geral daquele segmento, daquele setor, daquela profissão. Quando você entra, de fato, no mercado, é aí que você vai aprofundar em alguma vertente, né? E é a construção, mercado imobiliário, construtivo, arquitetura, engenharia, são muito amplos, né? Então, assim, você tem engenharia, por exemplo, você tem de ponte, o cara que projeta a ponte não sabe projetar uma casa, e o cara que projeta e vice-versa. E a mesma coisa na arquitetura, né? Você tem arquitetos que são excelentes arquitetos, por exemplo, comerciais, mas se você colocar ele para projetar uma casa, ele passa apertado e talvez não faça o melhor trabalho, né? Isso é muito legal porque você percebe que você não é tudo. Exato. Por exemplo, meu escritório tem 5 arquitetos. E cada um tem as suas habilidades, cada um tem as suas áreas com mais facilidade que os outros. Por exemplo, eu não sou o concurso de fachada, tem um arquiteto lá que é muito melhor que eu. Uhum. A parte administrativa produtiva também não sou muito bom, então você delega para outros, ou você tem sócios que fazem as outras partes. E isso é muito legal para você ter assim, um entendimento real de quem você é e o que você sabe e o que você não sabe. E aí você vai conseguindo fazer produtos inteiros bons, porque você vai se complementando daquelas áreas que você não cobre. Você até cobre, porque você é obrigado às vezes a fazer tudo, mas você tendo pessoas parceiras que fazem melhor, o seu produto final sempre fica bom. Eu vou contar assim o meu escritório. A gente resolveu há uns 15 anos atrás fazer um trabalho multigeracional. Eu sou velhão, tenho mais de 40 anos de formado, eu tenho uma sócia com 25 anos de formado, uma outra com 15 anos de formado e tenho um de 5 anos de formado. Nenhum projeto sai de lá sem que os 4 aprovem. Não é democrático. Uhum. Tem que atender a todas as 4 gerações. E desde que a gente implantou esse processo de unanimidade, o que diminuiu de retrabalho é assim um absurdo. Porque eu tenho o seu programa, a sua intenção, a casa que você quer fazer. Uhum. A gente faz o projeto.
os 4 aprovam, os 4 gostaram. Dificilmente o cliente vai achar um defeito. É um detalhezinho aqui, uma coisa particular ali, um ponto lá, mas você vai fechar. Você vai fechar. E aí você tem 1 ou 2 correções no máximo e depois o projeto sai perfeito. Por quê? Porque eu estou trabalhando multigeracionalmente. Que é um dos erros do Brasil. Hoje o homem de 50 anos está morto profissionalmente. O que é uma... Só porque ele não mexe com tecnologia, mas e o senso comum? E o conhecimento? Poxa, hoje eu bato o olho numa planta que eu desenho no manteiga com lápis. Na verdade, que hoje essa molecada nem sabe, não tem nem noção. Eu faço uma distribuição de uma casa em 2, 3 horas e às vezes um arquiteto lá fica 3, 4 dias e não sai do papel, não sai do computador, não sai do desenho que precisa sair. Porque a experiência já me diz o tamanho mínimo de um quarto, o tamanho de cama. Isso aí já está massacrado na minha memória. Agora, num Brasil, que, por exemplo, minha avó construiu a casa dela, a maioria dos brasileiros não pegam um arquiteto, não pegam um engenheiro, os caras vão lá e constroem a própria casa. Às vezes, sei lá como é que fica de pé. Isso é um risco muito grande, a autoconstrução. A autoconstrução, assim, é por isso que a gente tem muito acidente nos bairros de periferia. Porque é mal calculado. E assim, muitos erros de cálculo, né? Às vezes o cara acha que botando muito ferro a casa fica sólida. Não, é pior, ela vai rachar mais, porque se ficar muito sólida, o concreto é algo que se mexe, então ele tem que ter calculado a flexibilização dele. Então se o cara fala que tem 4 ferros de 5/8, é porque tem que ter 4 ferros. Se você botar 8 ferros ali, vai ficar muito rígido. Isso ninguém sabe. Então assim, vai fazendo da orelhada, principalmente os empreiteiros, eles constrói 1, 2, agora eu já sei. Não sabe, ele não sabe nem calcular. Então ele vai no feeling, e isso é perigoso na construção civil. Eu concordo. Muito perigoso. Fundação, eu já vi cara falando assim, você faz a sondagem, você tem um solo forte a 10 metros de profundidade, o cara vai lá, põe umas estacas de 4 e fala, não, tá bom. Como tá bom? Você tá na areia. Sim. Era melhor nem ter estaca, porque... Não, era melhor nem ter feito sondagem. Não se você ia fazer nada. com 4 mesmo... Já que você já estava que você estava decidido a fazer com 4 aí no trato de mão então, mesmo. assim, nessa autoconstrução tem sonda. muito risco das pessoas fazerem por orelhada mesmo. Eu sei. E aí, mesmo para quem faz com padrão, tem muita gente que às vezes quer economizar no clips, fica olhando a formiguinha e deixa os elefantes passar atrás. É isso aí. Por exemplo, como arquiteto, assim, o cara quando ele me contrata, ele não está contratando um desenho de arquitetura, ele está contratando 40 anos de experiência. Muita gente já pagou para aprender. Eu erro bem menos. Exato. Bem menos do que eu errava. Então assim, ele está pagando um know-how, ele está pagando, não, mas aí ele vai economizar um orçamento meu de, sei lá, de 30 por um outro de 25. Cara, 5 não é nem a torneira da sua casa. É irrelevante, exatamente. É irrelevante. As pessoas querem economizar. De uma casa de 2 milhões, o que é 5 mil que ele está economizando? Ele está Exato. trazendo um recém-formado para fazer um serviço com alguém com 40 anos de experiência. Então, assim, são discussões que infelizmente ainda tem, mas as pessoas às vezes, e o que é pior dos mundos, é quando volta para tentar consertar a caca. Eu não gosto de pegar, eu realmente rejeito, porque aí eu vou mexer com questões éticas, vou confrontar outro profissional, e aí não vale a pena. Mas a gente tem muito disso. Eu imagino. Tem muito disso. Eu acho que o arquiteto ainda, ele é um ser mal compreendido dentro do mercado imobiliário, sabia? Porque todo mundo não quer pagar para ter um arquiteto, para ter uma construtora, para terem profissionais realmente dentro da obra. Eu estou há mais de 40 anos, eu diria que no começo da minha profissão tinha muito mais preconceitos do que tem hoje. Hoje os arquitetos invadiram o mercado, tem até demais. Mas isso tudo é uma geração que está sendo atraída, por exemplo, pelas redes sociais. Então, hoje, eu tenho acesso a casas milionárias, coisa que eu não tinha há um tempo atrás. Eu não sabia como é que um rico vivia. Você via pelo que era numa novela, aproximadamente. Então, hoje, você consegue seguir, por exemplo, alguns profissionais e aquilo te dá base, aquilo te dá, sabe, um olhar diferente.
Então, o arquiteto ele parou de ser um profissional e acabou virando um popstar. Tem muitos arquitetos que acabaram ficando... Eu fiz muito prédio. Então, eu trabalhei muito para construtora, trabalhei muito para engenheiro. E eu devo ter pelo menos umas 20 a 30 casas feitas para engenheiro. E, curiosamente, a maioria deles chegava e falava assim, Welton, eu não consigo colocar uma parede sem estar embaixo, em cima de outra parede. Caramba. Você pode fazer minha casa? Eu não consigo fazer sem a simetria. Eles, assim, a racionalidade é tão forte que ele não consegue se desvencilhar dela, coisa que nós arquitetos conseguimos. E a nossa briga eterna é sempre com os calculistas, né? Pô, mas essa parede não podia ser 30 centímetros para lá, ficar em cima da outra parede que está embaixo? Não, porque se eu tenho uma cozinha com 2,30 e eu vou fazer um quarto com 2,30, vai ficar péssimo. A cozinha tudo bem, mas o quarto fica péssimo. Então não dá. Eu prefiro jogar pelo menos 2,60. Mas vai ficar muito mais caro. Vai ficar mais caro quanto? Mais 1 centímetro de concreto na laje? É isso que você está me dizendo? Quanto custa esse 1 centímetro a mais de concreto na laje para dar essa resistência que você está me falando? Ah, vai gastar mais R$1.000. Pô, nós estamos falando de uma casa de 1,5 milhão. Não é nada, né? Você quer estragar um quarto da casa? Quase R$1.000. Então, assim, tem discussão que a gente vai a fundo mesmo. Legal. Bom, além de casa, eu sei que você também é urbanista e já desenvolveu aí vários projetos, né? E tem um projeto que, inclusive, eu e o Eliseu estivemos lá, que é em Cabreúva, e eu queria falar um pouquinho sobre esse empreendimento que eu fiquei apaixonado, né? E como é que foi? Né? Explica pra gente. Isso como foi, é que... foi o visionário de novo, né? Eu já fiz o plano diretor de 3 cidades e sempre atuei nos de Campinas. Já fiz o plano diretor de Camanducaia, que é onde tem Montes Verdes. Fiz o plano diretor... Camanducaia é Minas, né? É Minas. Eu conheço, eu morei ali do lado. Já fiz o plano... Aliás, tem uma pousada lá maravilhosa. Vale a pena gosto ir. muito daquela região. Muito, muito lindo. Eu morei em na Extrema, montanha ali. também, a gente fez uns chalezinhos lá, fantástico. Nossa, essa é uma região bem abençoada mesmo, eu gosto bastante de lá. E fiz o plano diretor de Louveira e quando eu estive em Cabreúva, me chamou muito a atenção. Porque eu plantei o compasso no centro de Cabreúva e fiz um círculo de 60 quilômetros no mapa. E aí eu falei, peraí, eu estou no centro do Triângulo de Ouro, do maior triângulo de prosperidade do Brasil. Ele pega São Paulo, Sorocaba, Campinas. Tudo que rodeia esse triângulo é próspero. Tudo que acontece dentro desse triângulo, eu estou com 25, 30 milhões de pessoas. Perfeito. E ele está no centro. Eu olhei aquela cidadezinha de 30 mil habitantes, falei, o que aconteceu aqui que ficou parado? Aí eu olhei de novo, você tem a paisagem da Serra do Japi, porque ele está na base da Serra do Japi, que foi considerada a melhor biosfera pela Unesco, ou seja, o melhor ar dessa região super adensada, o melhor oxigênio de toda essa região está lá. Tem cachoeira. Aí o que você tinha lá? Você tem ainda hoje spas, hotéis, resorts. Eu falei, gente, isso aqui tem tudo para ser realmente um lugar de moradia saudável, um lugar de moradia de qualidade, um lugar de padrão excepcional. Porque se você sair de São Paulo em direção a Sorocaba, você tem lá toda a Barueri, o Alphaville, todo crescido. Se você sair de São Paulo em direção a Campinas, você vai até Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, tudo crescido. Se você pegar a conexão Campinas Sorocaba, você tem Indaiatuba, a melhor cidade da região, então, tudo crescido. E Cabreúva está entre Itu e Jundiaí. Eu falei, cara, isso aqui é uma mina de ouro. Não, e um detalhe, né? Hoje, o metro quadrado de Cabreúva é bem inferior dessas cidades que você está falando. Se você for comparar com Jundiaí, com Sorocaba, com Itu, o metro quadrado está impraticável lá, acima de R$1.000 em média. Então, mas aí entra aquele olho clínico, que nem você mexe no mercado imobiliário, de você começar a esquadrinhar aquilo que tem potencial de crescimento, aquilo que tem potencial de sucesso, né? Tem uma serrinha que chega no centro, que é a sensação que é quando linda, você pega inclusive. A serrinha, assim, eu deixei o caos para trás. É isso aí. Tô do lado de São Paulo, tô deixando o caos para trás e tô entrando como se eu estivesse imergindo no Jardim do Éden. Do lado mesmo, né? 45 minutos da Marginal ali. Aí eu desço a serrinha, que tem um projeto de duplicação, que a gente sabe que todas as obras
públicas, quando elas acontecem, a valorização é imediata e já está em processo de execução, falta alguns ajustes lá ambientais, mas já está quase tudo certo. E você chega no centrinho. E nossa área é a única área de chácaras e de terrenos de 1.000 metros colado no centro. A ideia do urbanismo hoje fala de tudo a 15 minutos. E ali eu estou exatamente nessa condição. A guarita, ela está a 800 metros da matriz. Tudo é ao largo da matriz, né? Nas cidades pequenas, cidades antigas, né? Então tudo é ao largo da matriz, tudo é em torno da matriz. Nós estamos a 800 metros da pracinha central da matriz. Lá eles têm alguns eventos de moto, os eventos de ciclistas. Reúne 3.000 pessoas ali na matriz. Os harleiros, os ciclistas. Lá todo fim de semana, quase que na porta do loteamento, tem uns 200 ciclistas ali. Que vão ali pegar Pirapora e tal. Eles gostam daquela serrinha lá para pedalar. Então, assim, tem uma vocação fenomenal. Aí quando você vê aquilo, você fala, gente, nem eu sabia onde era Cabreúva. Eu confesso para você que quando a gente conversou, você falou Cabreúva, eu falei, mas Cabreúva é aonde? E aí volta aquela ideia noção. do tesouro arqueológico. Está na hora de abrir esse baú, está na hora de desvendar esse potencial, está na hora de realmente... E com a duplicação da serrinha, isso vai explodir. Mas quando você esquadrinha o mercado e pega as oportunidades, olha, esse produto ali está num preço bom, vai ter uma valorização, porque ele tem uma vocação. A gente estuda muito as cidades, então você percebe que a cidade está seguindo um crescimento para cá, um crescimento para lá, e você consegue esquadrinhar onde vai ser favorável investir ou não. Se eu olhar Cabreúva hoje, eu falo, putz, não tem erro. Não Sim. tem erro. Estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E tudo tem seu momento também, né? Hoje acho que todo mundo que olha tem essa impressão, mas você teve essa visão, né? Há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. Aí Verdadeiro entra o visionário. É, um verdadeiro visionário. Mas como que foi para você encontrar essa área, enxergar essa área e falar, é aqui? Isso então, aqui daqui 10, 15 anos... Primeiro vem a visão de arquiteto. Quando eu fui ver a área é montanha. Falei, poxa, montanha tem um privilégio. Quando o terreno ele é para frente ou para trás, você não tem vizinho. Diferente de um tapete. O tapete você vai olhar para o lado, você vai ver uma Muro. casa, você vai olhar para frente, você vai ver outra casa, você vai olhar para trás, você vai ver outra Parede, casa, parede, pro lado, parede. outra casa. Na montanha, você faz quase que 2 ou 3 pavimentos com vista para o horizonte. Então, assim, a contemplação é 100%. A arquitetura mais interessante ainda. Então, assim, quando eu vi montanha, eu falei, pô, isso aqui é o lugar ideal. Aí a maioria assim, não, mas aqui não vai vender, porque você tem que fazer lotinho para casa. Eu falei, não, aqui é o lugar de eu ter uma casa boa. Porque aqui é o que você falou, cura burnout, cara. Eu fico aqui contemplando a natureza. Até contar uma historinha. Conta. Aquele Tolkien que escreveu O Senhor dos Anéis, ele estava numa crise existencial porque ele tinha medo de não conseguir terminar o livro, porque era um livro extenso e tal. Ele tinha que estudar os elfos, os magos, os anões e tal, e era muito estudo e ele tinha medo disso. E aí foi chamado para fazer uma crônica e ele ficou pensando, ele escreveu um livro que chama assim As Folhas de Nigel. Ele criou um personagem que era um pintor e ele era muito bom em pintar folhas de árvore, ele desenhava os veios das folhas, os detalhes e tudo, até que ele teve uma visão de uma árvore frondosa. E quando ele teve a visão dessa árvore frondosa, ele resolveu montar um painel para pintar essa árvore. Só que a visão dele aumentou, ele viu uma montanha, ele viu o topo da montanha, ele viu um céu bonito e tal. Então ele foi aumentando o painel para fazer essa pintura, só que como ele era muito detalhista, ele não conseguia sair ali das folhas. Detalhar as folhas. Perfeccionista. Só que aconteceu que o Tolkien tinha medo, né? Na crônica ele relata um pouco dele, o cara morreu. Caramba. Sem terminar a obra. Sem terminar a obra. Aí quando ele morreu, ele foi para o céu, e a primeira imagem que ele enxerga no céu é exatamente a visão da montanha com a árvore frondosa que ele tinha visionado. Perfeito. Aí aqui na Terra, o pessoal vê a obra inacabada, cortaram um pedaço dela das folhas super detalhadas, montaram uma moldura e colocaram numa exposição. E o que eu brinco, né, com essa crônica é assim, muitos passaram e viram ali uma bela pintura. Uma arte muito bem feita.
Outros poderiam até entender que a obra está inacabada, mas muito poucos tiveram o entendimento e a visão de que aquilo era um pedacinho do céu na terra. E é isso que eu vi em Cabriúva, quando eu entrei no Montanhas. Quando eu vi aquele terreno, quando eu vi aquela imagem, eu falei, isso aqui é um pedacinho do céu na terra. Nem todos vão ver, nem todos vão perceber, mas quem vê vai desfrutar. E eu compartilho com você porque a primeira vez que eu fui lá, e a gente foi aonde tem aquele deck, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Porque São Paulo, apesar de te dar muita coisa, ela também te tira muita coisa, né? Ela tritura o seu tempo, ela tritura a sua saúde, ela às vezes acaba tirando você do seu centro, e você precisa ter algum lugar para se reconectar com Deus, para poder ficar um pouco mais próximo da natureza, para poder respirar um ar mais puro, para poder ter um entendimento melhor. E quando eu olhei naquele lugar, ô Elton, eu confesso para você que eu falei, aqui é um lugar que eu quero ter uma casa, que eu quero poder, o dia que eu casar, levar minha esposa, criar os meus filhos. E eu acredito muito nisso que você falou, de que Cabreúva vai se tornar um grande polo, porque você teve uma visão muito grande lá. E você vê que não tem hoje muitos loteamentos, muitos empreendimentos lá, né? Você está basicamente ali... Pioneiro. Desbravando. Né? Desbravando um lugar que até então era silencioso. Na hora que duplicar a serrinha, vai explodir. Vai explodir. Vai virar uma vinheta. Vai ser um polo residencial de alto padrão, assim, excepcional. Especialmente para paulistano. Eu também acredito nisso. Eu também acredito nisso. Especialmente para paulistano. Porque nem eles imaginam que está tão perto. Eles estão tão perto do paraíso. Eu demorei 45 minutos da Marginal, ali na entrada da Bandeirantes. Mas olha o que é interessante. Muitos caras que compraram lá, e eu tenho um amigo que mexe com loteamento, falou, cara, você vai morar lá? Eu falei, eu vou construir uma casa lá e vou morar lá. E vou construir uma outra para emprestar para os amigos para curar burnout. Eu falei, mas cara, você é um loteador, você não vai aguentar vão te infernizar a vida, vão toda hora tocar sua campainha porque algum problema no loteamento. Eu falei, se tem problema eu fiz errado. Porque esse loteamento não é para ter problema de caráter. Aí que eu quero estar lá mesmo. Aí que eu quero estar lá. É isso aí. Não, legal. Acho que é capaz o pessoal ir levar uns vinhos pra você lá, um queijo, uma torta, que chato, né? E ali é um lugar bom pra esse tipo que você é loteador. Esse tipo de esporte ali, ele combina bem com a montanha, com o verde, o vinho, pés descalço, quintal amplo. Agora piscina com borda sem fim. Poxa, agora vamos falar um pouquinho do empreendimento mesmo. Estamos ali a 800 metros do centro, né? Downtown. Estamos, teoricamente, ali com lotes a partir de 1.000 metros, o que é uma raridade também, porque todo mundo fala de lote de 200, 300, 500, no máximo ali 600. O cara bate no peito e fala, tem 600 metros. Eu quero ar. Por que o lote tem que ter no mínimo 1.000 metros? A gente tem até maiores. Porque na montanha, fora o fato de você ter mais espaço, se você fizer um lote muito pequeno, você vai ter que começar a rimar de tudo quanto é lado. Uhum. E o terreno de colina, você tem que ter taludes e platôs. E com um terreno maior, você consegue compor isso sem criar aquela sensação de fazer arrimo para todo lado. E também uma sensação de apartamento, né? Que é te deixar comprimido. Parece que não, mas hoje em dia exatamente isso. Então as casas elas viraram apartamentos. Um terreno em declive ou aclive que você vai fazendo arrimo, você virou um apartamento. Um apartamento. Aí, mais uma coisa que eu queria desmistificar com a arquitetura. O pessoal fala, sobrado não é mais caro? Não. O preço de um sobrado é exatamente o preço de uma casa-terra quando você computa o metro quadrado. Uhum. Porque a casa-terra tem muito mais telhado e muito mais fundação. Ah, mas a fundação não é menor? Não, a fundação vai até onde achar o solo firme. Não importa se seja terra ou seja sobrado. E o sobrado, então, ele tem metade da fundação e metade do telhado, que você tem um reforço de laje. Então, assim, o conceito de ser mais caro não existe. Ah, mas você vai criar um arrimo para conter. Então, quando eu faço um muro de arrimo, eu tenho só a fundação dele de apoio. Quando eu faço uma parede de uma casa que é arrimo, a única diferença de custo é a impermeabilização, porque ela está dentro de um contexto estrutural da casa. Uhum. Esse arrimo não é reforçado porque é arrimo.
Ele já está amarrado em toda a estrutura da casa. A única diferença é a impermeabilização. Então, assim, a ideia de que o sobrado sai mais caro do que a terra não existe. E com a vantagem do sobrado ser infinitamente mais bonito. Mas a acessibilidade, ela é difícil porque tem escada e tal. Gente, eu descobri ontem que o custo de um elevador é metade do preço de uma adega. É barato. E que numa casa desse empreendimento vai custar de 2% a 3% do custo da obra. Então, se queixar da acessibilidade é porque não quer fazer. Mas tem manutenção. Não, elevador residencial é que nem máquina de lavar, você só chama quando quebra. E é mesmo. Até porque você não paga manutenção nenhuma. Você pode até pagar uma manutenção anual se quiser, mas ela é muito simples. Sim. Então, assim, tem uma porção de fatores que a gente também vai ter que fazer um trabalho de mudança de mentalidade, porque às vezes as pessoas vêm com os conceitos meio ultrapassados. Pois é. Não visionários. O pessoal tem que assistir mais o programa para ter mais visão. Poxa. Claro. Mas eu acho que tem um amigo meu que falava isso, é vender para quem quer comprar e comprar de quem quer vender, né? Então, a realidade ali, eu acho que as pessoas que vão chegar e se apaixonar e ter a mesma visão que você teve, eu acho que essas discussões elas vão ficar em segundo plano, né? Porque quando ela tem a visão, né, daquela vista, daquele lugar, daquela situação, e se coloca naquela posição, né, de desfrutar daquilo, eu acho que aí é uma questão conceitual ali de como essa casa vai ser construída, ela é secundária, né? E o sobrado, ele já... Acho que muita gente já tem esse entendimento hoje de que ele não é mais caro, de que isso é tudo... Ele tem, óbvio, algumas peculiaridades, né? Mas é uma construção que fica infinitamente mais imponente, mais bonita também, né? E quando você fala ali uma vez eu escrevi um texto que falava do terreno pirambeira, né? Eu acho que as pessoas elas também tinham muito preconceito com esse tipo de terreno. Mas essa visão ela muda quando você vê um projeto bem feito num terreno desse. Né? Ela muda totalmente o teu ponto de vista. Só ilustrando, estou lembrando aqui, na década de 80 eu estagiei na prefeitura de Curitiba. E o prefeito era o Jaime Lerner, o maior urbanista do Brasil. Uhum. E os arquitetos da prefeitura, né, o IPUC, que era o Instituto de Pesquisa lá de Curitiba, eles falavam assim, tudo que a cidade rejeita a gente quer. Que é a pirambeira, que é as pedras, os lugares ruins, é o que a gente gosta. E os arquitetos transformaram Curitiba nos parques mais lindos que tem no Brasil. Todas as pirambeiras. Ópera do Arame, tudo que era ruim, transformaram em ouro. É isso aí. Pois é. Agora, vamos falar sobre o que o Montanhas de Cabreúva tem como atração. Porque eu vi que tem academia, né? Tem uma piscina de borda infinita. Quando você pensou nesse projeto, principalmente ali, na parte de entretenimento... na verdade, a gente foi levar para o lazer aquilo que você não vai ter no seu quintal. Então, uma piscina você tem no seu quintal, mas uma piscina aquecida, com vista no pavimento superior, junto com a academia, ela tem muito mais função do que apenas uma piscina para você nadar. Você pode até usar como natação, mas ela pode ser hidroginástica, ela pode ser uma porção de coisas e é aquecida. Uhum. Então, assim, vamos trazer uma piscina. Um campo de futebol você não vai ter no seu quintal. Uma quadra de tênis você não vai ter no seu quintal. Um beach tênis você não vai ter no seu quintal. Então a gente tentou levar para a área de lazer tudo aquilo que você não conseguiria ter na sua própria casa. O salão de festas a gente acabou fazendo um foyer, um lounge, que talvez seja até um restaurante do que um salão de festa. Uhum. Porque uma casa na montanha você vai fazer a festa na sua casa, você não vai fazer um salão de festa. Então assim, a gente tentou montar toda a área de lazer para ser aquele complemento daquilo que você não teria no seu quintal. Então, se, por exemplo, fazer uma piscina normal, toda casa vai ter. E piscina com vista, né? De repente, numa borda infinita, que ali é propício para isso. Ali, né? Inclusive, uma arquitetura arrojada, uma arquitetura metálica, de vidro. A gente também tentou trazer toda essa inovação arquitetônica. Isso tudo... pelo que eu vi lá, todos os terrenos têm essa característica. É um projeto de arquitetos com arquitetos para arquitetos, então ótimo. É saturado de arquitetura. Muito, muito legal. E ali você acha que as casas elas vão ser construídas? E qual seria o valor médio de uma casa ali na sua cabeça daqui uns 2, 3 anos? Vai girar em torno de quanto, por exemplo? Olha, eu acredito que
porque os terrenos lá vão chegar a um valor de mercado hoje da sua vizinhança. Hoje você pratica quanto lá? R$600 o metro? R$600 o metro, que está abaixo do preço de mercado, que seria praticamente R$1.000. De Jundiaí a Itu é basicamente essa faixa. Se já vir para Barueri, ultrapasse muito. Aí se eu for para Campinas, ultrapasse muito. Acho que Jundiaí também já está 1,5, alguma coisa assim. É difícil você encontrar ali, tirando o Cabreúva, terreno abaixo de R$1.000 o metro. Então, assim, ele vai atingir esse número rapidamente. Então, se você fizer uma casa de 300 metros, você vai gastar para construir ela 1 milhão a 1,5 milhão. E ela deve valer uns 4 a 5 milhões. Eu acho que 1 milhão de terreno, mais 1,5 de obra, e ela vai ser vendida a 3,5 a 4 milhões. Eu acho que isso o mercado vai... Porque uma coisa é o visionário, outra coisa é você ir lá, tá na sua cozinha vendo a mata, na minha sala vendo a mata, no meu quarto vendo a mata, todo lugar eu tô vendo a floresta e o dia inteiro. Maravilhoso. Aí eu não estou vendendo nada visionário, eu estou vendendo uma realidade pronta. Então aí realmente o mercado vai responder muito bem a isso. Entendi. Falando nessa vista, né? Essa vista permanente, né, tanto da serra ou da cidade, enfim, mas sempre na montanha ali. Existem áreas de preservação ali no entorno, Welton, do condomínio? Tem bastante. Nós temos uma APP, tem 2 APPs dentro do condomínio. A gente está tentando tem uma mata licença, já dentro do condomínio preservado. Tem bastante. Então, inclusive estamos tentando uma licença junto ao meio ambiente. Nós nem anunciamos isso em venda, porque assim que sair a gente quer fazer algumas trilhas dentro dessas APPs, ou até mesmo um bicicross, uma pista de Cooper e tal, que vai juntar todas as áreas de preservação que nós temos. Temos até uma lagoa dentro. Caramba. Criar ali na lagoa, se eles permitirem, uma parte na beira da lagoa, um gramado com alguns gazebos e tal. Mas isso tudo é um projeto futuro. A gente nem põe isso em venda. Sim. Mas a área seja feito por nós ou seja feito pelo condomínio, é algo que tem toda a chance de fazer. Nós temos lá, acho que uns 150 mil metros de APP, de área de preservação. Legal. Muito legal. Muito agora a mata está dentro do loteamento também, está fora e está dentro. Por isso que o ar lá é tão bom. Não, o ar é maravilhoso. Agora vamos lá. Agora eu vou ter que discutir preço aqui com você, Walter. Vamos fazer uma negociação ao vivo aqui no Visionários. Não. Porque eu sei que você está negociando lá R$600 o metro, então a gente está falando de um terreno de 1.000 metros por R$600 mil. Isso. Mas eu gostaria de fazer... 599. Tá vendo? Eu não gosto de você porque você está mentindo por um detalhe, né? Detalhe, cara. 599 mil. 599.999. Ó, pessoal aqui de Campinas, região, a gente está no estado inteiro, no Brasil inteiro, e eu, como todo visionário, quero pagar mais barato. Queria ver se você consegue pelo menos um lote para nossa audiência a R$399. R$399. Ó, tem um desconto aqui de quanto eles? Você que é melhor de cabeça do que eu. 30 eu vou. 30 e poucos por cento aí. Você tá complicando o. Não, mas ó. Você pensa o seguinte, o cara vai comprar, ele vai comprar e vai botar à venda no dia seguinte. Lógico. Não, a gente põe uma trava no contrato pelo menos de 1 ano, poxa vida. Não, eu vou fazer o seguinte. Faz. Essa ideia da trava eu acho boa. Tá certo. Um compromisso de construção assim que liberar as obras. Perfeito. Também eu acho interessante. Para poder valorizar o condomínio. E nessas condições eu não vou liberar eu vou liberar 3. 3? 3. Louco, você foi muito caridoso hoje. Caramba. Salva de palmas pro Elton. Maravilhoso, muito bom. Ó, pessoal, um pro seu, queria... eu já vou, Eliseu, sair daqui. Eu já tô quase cortando isso do ar aqui, vamos ficar cada um com um, viu, meu? Nem bota no programa. Pessoal, o papo é sério agora, ó. Montanhas de Cabreúva. É quem chamar primeiro também, né? Porque quem fechar a proposta primeiro, né? Não tem jeito, são só 3 lotes e nada mais, ó. Montanhas de Cabreúva, fica no Triângulo de Ouro, do lado de Campinas, do lado de Itu, do lado de Jundiaí. É um lugar maravilhoso para você e para sua família que querem entender uma nova proposta de vida. Você pode procurar lá, eu te convido a procurar. Você não vai encontrar nenhum lote ou nenhum condomínio abaixo de R$599. E os que você encontra, normalmente não tem uma infraestrutura, não está numa visão privilegiada. Só que R$399, aí eu posso te garantir que você não vai encontrar, e são só 3 lotes. Então, ó, o QR Code está aqui no rodapé do nosso vídeo, e eu convido você a conhecer
a entrar para a família da Montanhas de Cabreúva por apenas 399 mil, tá certo? Uma promoção. Visionários, Não, né? essa é uma oportunidade para visionário e você pode entrar aqui no QR Code agora, tá bom? E você tem que dizer que você viu no Visionário, senão não vai valer a promoção. São só 3 lotes, ou seja, 200 mil reais a menos para ganhar um conforto para sua família, que isso não tem preço. É isso ou não é, Eliseu? Fantástico. Muito barato. Uau! Muito bem. Não, mas vamos continuar falando de Cabreúva porque eu gosto bastante. Como que é a cidade, Welton? Fala para mim, é uma cidade calma, tranquila? Ela é bucólica, ela tem um histórico, ela é uma cidade de romeiros. Antigamente ela foi uma cidade da pinga, tinha as fábricas de pinga lá. Caramba. Tem um históricozinho assim. Você gosta de tomar uma pinguinha, Welton? Muito raramente. Um vinho você gosta? Vinho sim. A pinga já Eu também não sou. meio... Os destilados eles descem um pouco mais difícil. Não, eu gosto de uma vodka, eu tomo até, mas uma pinguinha pra mim é duro. Olha, o que eu gosto é uma caipirinha. Uhum. Caipirinha no calor no é dia bom. de feijoada combina. Vai bem. Mas assim, a cidade, o centro, ele de alguma forma ele acabou criando um distrito que chama Jacaré. E esse distrito cresceu muito em decorrência a virar a cidade dormitório de Jundiaí. Então o Jacaré tem um vilarejo, o Jacaré tem uma região lá que durante muitos anos era tido como cidade dormitório de Jundiaí. E o Jacaré cresceu com essa população. Hoje tem até alguns condomínios de alto padrão, tem até um clube de golfe. Tá? Inclusive, quem compra no Montanhas pode ser sócio do clube de golfe. Nós temos um clube de golfe na cidade. Que legal. E ela ficou meio estagnada durante muitos anos por causa do Jacaré, porque quando falava Jacaré era o primo pobre, né? O bairro do Jacaré? É o distrito inteiro. Sério? É. Mas tem um condomínio de alto padrão lá, Tem, não tem? mas isso foi quebrado nos últimos 10 anos. Vem fazendo essa Hoje, transição. Vem só fazendo por essa curiosidade, transição. quanto que é comercializado um lote ali? Existe lote ainda ou não? R$1.000. R$1.000. 999. Ó, então, agora metro eu vou ter que quadrado. pedir mais um minutinho, né? 999 versus 399. São só 3 lotes, o QR Code tá aqui. Mas o Jacaré, ele não tá... ele tá também na serra, no pé da serra, assim? Ele tem essa vista Aquela região também. toda está no pé A da região serra. toda tá nessa região mesma... toda. Na nesse verdade, mesmo contexto. Cabreúva foi abraçada. Mas o Jacaré já não é Pela tão serra. montanha, o Jacaré é mais Mais plano. plano, Então né? você pega lá um lote de 999, ele está num platô e Tá. você tem... É um lote plano. E Você qual é não a tem metragem, esse você sabe desse? Também de 1.000 metros. 1.000 metros. Eles começaram a quebrar esse paradigma do Jacaré com esses loteamentos de 1.000 metros. Legal. Não, muito bom. Entendi. Mas vai falando mais sobre Cabreúva para eu também conhecer. Parte comercial lá, parte de indústrias. Então, tem... na verdade, aquela estrada que liga Jundiaí a Itu, Uhum. ela é basicamente industrial. Desde que você sai de Jundiaí, você já tem lá Ambev, e dali até quase que Itu, e Cabreúva pega uma faixa muito forte de indústrias na beira daquela estrada. Tem muita indústria, tem alguns barracões logísticos lá enorme, monstruoso. Natura está por lá, a Avon está Mas isso por lá. dentro de Cabreúva? Dentro Isso do... dentro do município. Olha só. Dentro do município. A Avon está por lá. Ah, Tem muita indústria lá, tem bastante. então tem bastante emprego também. Tem bastante emprego. Olha só que legal. Bastante emprego. E Cabreúva vive do quê, Welton? Olha, eu acho que as indústrias As é uma grande indústrias. fonte de renda. O turismo também, na parte central, o turismo é muito forte. Tem um resort, Cabreúva Hotel lá, Cabreúva Resort, que também tem muito turismo. Já fui lá com meus filhos, tem monitor. É um resort muito bom. Centro logístico grande também. né? Essa área Ali, logística né? é Tem muito, é muito desenvolvida muito, ali, né? muito grande. Até por conta de você falou, né? Esse Isso. triângulo, né? Você tá perto de grandes cidades, é tudo perto. Né? E tem algumas culturas que estão acabando. Por exemplo, tem um loteamento lá que era uma antiga vinícola. Sério? Caramba. Mas dentro de Cabreúva? Dentro de um distrito que chama Pinhal, que é também da cidade de Cabreúva. E é engraçado que o centro de Cabreúva, ele não expandiu, ele foi formando distritos, né? O centro ficou parado. E, na verdade, eu acho que agora é a questão do time, né? A questão do momento, né?
tem coisas que estão fora da hora, né? Há 15, 20 anos atrás, quando eu fui visionário, não era a hora. Agora chegou a hora. Então, assim, essa questão do momento é muito interessante, né? Porque, às vezes, quando você é um cara à frente do seu tempo, você pode fazer negócios que não prosperam e, de repente, num tempo certo, ele vem e prospera. Eu sou de uma época que eu via o Subway abrir aqui em São Paulo um monte e fechar um monte. E depois de uns 10 anos, eles reabriram e todos cresceram. Igual o KFC, né? Se você for parar. KFC, igualzinho, você lembra da época do KFC? Então não basta copiar um sucesso de outro lugar que tem o time. Tem time. Tem um momento para ele emplacar no mercado, tem um momento para ele entrar. E o Montanhas, ele está exatamente no time. Vai vir muita coisa depois e já vai pegar a valorização, já vai pegar a condição. Mas eu acho que essa combinação, né, de um centro, vamos falar assim, pequeno, né, um centro um pouco mais interiorano, né, com a tranquilidade, combina. Eu acho que faz sentido. Porque você pega cidades aí de 60, 70 mil habitantes, ou até um pouquinho maiores. Quando você fala no centro, você já tem uma confusão ali, né? Você já tem bastante movimento, você já tem muita coisa. Então, assim, Cabreúva eu acho que fica no meio ali, porque ela tem o que eu vi do comércio ali. Existe um comércio local, existem festas, né? Existem ali atividades, mas nada exagerado, né? Então, a tranquilidade da montanha, você desce ali no centro perto. Você vai ver daqui 10 anos o que vai acontecer. Que é um crescimento sustentado e um crescimento fantástico. Vai vir escolas de altíssima qualidade. A padaria que tem lá, daqui a pouco vai sair uma padaria super estilizada e moderna. Então, às vezes, você começa a ter coisas lá que você não vai ter em grandes centros, como Campinas. Exato. Por exemplo, às vezes os restaurantes de Vinhedo são melhores do que os de Campinas. E Vinhedo é uma cidade bem menor. Cabreúva vai acontecer a mesma coisa, vai começar a surgir gourmets, vai começar a surgir um monte de coisa no centro de Cabreúva, porque vai realmente começar um processo de transformação. E o pioneirismo tem essa vantagem, você assiste de camarote esse crescimento. Se não for mais inteligente ainda, comprar algumas unidades, alguns terrenos comerciais, algumas coisas que você vai se dar bem. É nesse ponto que eu ia chegar. Você tem lotes comerciais lá, né? Na frente do empreendimento, na frente do empreendimento, uns 9 mil metros comercial. Que é para desenvolvimento justamente desse, que é o que vai acontecer. Desse comércio local, que é o que vai acontecer. De repente eu pego uma padaria local, eu posso até trazer o cara da localidade ou trazer um concorrente e ele morre. Sim, exatamente. Porque vai vir com toda a sofisticação da arquitetura paulistana, vamos dizer assim. Você faz um open mall diferenciado, um negócio né, que vai atrair realmente o público ali, né? E acaba que quem perdeu o bonde vai ficar para trás. Vai ficar para trás, porque a modernidade ela não é só beleza, ela é muito mais operacional, ela é muito mais bonita, ela é muito e olha, todo mundo gosta de coisa boa. Com certeza. Não é elite, não. Todo mundo gosta de coisa boa. E dá para ser visionário agora. Por quê? A gente está falando de um projeto que está há 15 anos sendo desenvolvido, né? Esse é o time. Se você hoje, por exemplo, comprasse lá no bairro do Jacaré um lote que vale R$1 milhão por 399 mil, você acha que ia ser uma atitude de visionário? Pois é. Estou te convidando a conhecer a montanha, o empreendimento Montanhas de Cabreúva, que hoje tem só 3 lotes a 399, para que você também desfrute desse estralo divino que é ser visionário. Então é um convite mesmo para você pelo menos conhecer, fazer uma visita e entender, respirar esse ar, né, que poucas pessoas vão ter o privilégio de experimentar. E é sobre isso, é sobre se antecipar para algo que já vai acontecer, que já está acontecendo, né? E é sobre isso. E eu gosto muito desses papos meio filosóficos, porque isso acaba me inspirando e a gente consegue, através dessa visão, também inspirar outras pessoas que estão assistindo o programa. Legal, né? João. E aí, Eliseu?
Você está aí respondendo suas mensagens de WhatsApp, já é o pessoal querendo comprar um lote? Não, a gente ainda vai pensar se isso vai pro ar, amigo. Calma que a gente nem... Calma, deixa cortar aqui, a gente pensa se isso vai pro ar. Ah, é porque você vai querer comprar um lote antes de ir pro ar? Ah, não, mas dependendo como for, a gente fica com um cada Maravilhoso, aqui, né? Por exemplo, essa bancada já fechou esses 3 lotes que o Elton deu aí de 300. Tá dando, né? Não, tá 399 tá dado. Tá barato mesmo, pode Muito pesquisar. Mas assim, é um lugar encantador mesmo, e parabéns pela visão, Elton, porque nós, né, que somos visionários, a gente entende muito bem o que você viu ali, e ver as coisas antes das pessoas, né, entender, né, eu falo que o visionário, ele cria coisas que as pessoas não sabem que precisam ainda, né, ele tem essa capacidade de enxergar coisas que as pessoas ainda nem entenderam que elas precisam. E tem diversas invenções aí na história que podem comprovar essa tese. Mas maravilhoso, parabéns. E Montanha de Cabreúva com certeza já é um sucesso, já é estrondoso, maravilhoso, futuro. Agora, você trouxe um livro aqui. Trouxe para te presentear. Na verdade, assim, eu consegui escrever esse livro. Diz que o sonho de todo homem é escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Então eu me sinto um cara realizado. Muito bom. Esse livro ele é um assunto bastante tenso, né? Porque ele trata de 7 áreas de domínio das cidades, das nações, da sociedade, que são áreas de influência de toda a sociedade, que podem trazer, como a gente estava discutindo no começo, o sucesso ou o fracasso. À medida que há degradação, ao fracasso, à medida que há o resgate da moralidade ou do positivismo, essas coisas tendem a melhorar. E essas 7 áreas, que é a família, a igreja, os negócios, a política, as artes, a mídia, a educação, são áreas fundamentais. E como às vezes, por exemplo, como a gente trabalhou aqui no começo falando da Bíblia, né, às vezes o cristianismo, ele fica muito numa bolha, né? Eu te amo, você me ama, nós nos amamos, nós somos melhores porque somos salvos, nós somos a elite, e que isso não leva a lugar nenhum. Na verdade, nós não fomos chamados para isso. A igreja é chamados para fora. Ou seja, nós temos que sair da bolha e influenciar a sociedade com os valores corretos. Então esse livro ele traz muito esse conceito de como que eu posso ser influência positiva dentro da educação, dentro do ensino. Contar uma historinha rapidinho. Por favor. Um professor de adolescentes estava dando aula de matemática e tinha um aluno lá, um cabeludão, que não conseguia entender o exercício, ele não conseguia acompanhar, e esse professor explicou o exercício na lousa, deu para os alunos fazer. Aí ele terminou de fazer, ele passou do lado do rapaz, ele tinha errado. Ele falou, não, hoje eu não desisto. Foi na lousa, explicou de novo. Deu o exercício de novo, passou do lado do rapaz, ele tinha errado. Eu falei, não é possível. Foi a terceira vez explicar o exercício. Deu para a classe fazer, passou do lado do rapaz, ele tinha acertado. Aí ele não aguentou, ele pôs a mão na cabeça do rapaz, o rapaz cabeludão falou, aí, garoto! E ficou super empolgado, né? E voltou para a mesa dele, ele olhou, o cara estava lá debruçado, chorando. Putz, vou ser processado. Será que ele se sentiu agredido? Será que eu ofendi ele? Será que eu fiz alguma coisa errada? Aí ele foi do lado do garoto, falou assim, tudo bem? Ele, não, tudo bem, tudo bem. Falou, mas você se machucou? Não, não, tá tudo bem. Falou, mas eu fiz alguma coisa? Não, não. Então o que aconteceu? Nunca ninguém me abraçou. Então a diferença é essa, não basta dar aula. Conhecer as pessoas pelo nome, ser um colo, ser um orientador. A gente quer tanto mentores, coach. O professor já é. É verdade. Mas ele está preocupado com o salário dele, ele está preocupado com o sistema, ele está preocupado com o governo. Para! Ame as pessoas. Exerça a sua função. Não basta ser igrejeiro, não basta ir num culto, numa missa. Cara, igreja é de segunda a segunda. Você é o templo. Você é a mensageiro de Deus. Então o livro ele tenta levar você para cada uma dessas áreas. Estava comentando aqui sobre a área das artes. Quando a gente tem lá
o renascentismo, e eu acho que nós estamos vivendo um neo-renascentismo, o renascentismo mexeu com tudo, mexeu com a política, mexeu com a arte, mexeu com a cultura, mexeu com tudo. Ele revolucionou o mundo, o movimento renascentista. E na arte surgiu o movimento impressionista. O que existia antes do impressionismo? O realismo. Os pintores, eles eram famosos e ricos quando eles eram precisos, quando a pintura era quase que uma foto, porque os reis chamavam eles para fazer as fotos, que não tinha foto. Então, assim, quanto mais preciso na pintura, mais eles eram famosos e mais caros eram os quadros. E aí surge na Revolução do Renascentismo o impressionismo. O que o impressionismo fez? Ele fez exatamente o contrário do esperado. Ele fez aquilo que era preciso embaçado. Ele fez uma pintura que vendia uma imagem perfeita por uma pintura que você achava que era um lago, você achava que era um barco, que ele não tinha a nitidez da perfeição. Mas o que aconteceu com o impressionismo? Por você achar, você precisava gastar um pouco mais de tempo para o seu cérebro processar as lacunas daquele desenho, ou que estava embaçado para tirar o embaçado. Então você passou a interrelacionar com a pintura, coisa que você não fazia antes, era só uma informação. E a hora que você passou a interrelacionar com a pintura, quando você se aproxima dela, você começa a ver a mão das pinceladas do pintor, coisa que você não vê na imagem realista. Aquilo ganhou uma dimensão que hoje os quadros impressionistas de Renoir, de Rembrandt, Toulouse-Lautrec, seja lá quem queira, são muito mais caros do que os realistas. Os realistas não valem nada. Porque ele acaba tendo uma relação humana com a alma das pessoas do que uma simples informação. E é o que eu estava falando hoje. Na música, você começa a ver mixagem de duas músicas, dois autores diferentes, com poesias maravilhosas, sendo mixada duas músicas numa, mais o mixer do DJ, quer dizer, criando toda uma novidade total, e as pessoas, puxa, isso não fazia parte dessa música, mas isso, e as pessoas começam a interagir nesse processo, e essa interação, eu falei, por isso que é o neo-renascentismo, não é só, vai acontecer em todas as áreas, e nas artes também, por isso que eu acho que a igreja tem que sair do casulo. É legal, e todas as áreas têm mistérios, tem coisas legais que possam ser feitas. Muita gente fala que a igreja não tem que se meter com política, porque política... Lógico que a política é suja, lógico que o ser humano é sujo, lógico que as igrejas têm problemas, lógico que tem escândalo para todo lado. Ah, eu não gosto de igreja. Ninguém gosta, sempre tem o homem na mão, na frente ali, sempre tem coisas esquisitas. Mas, se é a vontade de Deus, eu quero estar dentro. Eu quero estar dentro. Porque o humano e falha humana vai ter em todo lugar. Sempre. Todo lugar. Eu já tive com um monge que ele era muito mais capitalista do que qualquer coisa que eu poderia se imaginar. Pior é que é verdade mesmo, viu? Tem gente que surpreende, né? Você olha pra ele e fala, é uma figura religiosa, mas por um outro lado, não exerce aquilo que fala. Só né? falava em dinheiro. É fato. Bom, queria agradecer a sua presença hoje aqui no Visionários. Muito obrigado pelo livro. Vou ler aqui a dedicatória, né? Que eu achei muito bonita. João, que a substância do amor do Pai se materialize na ação de seus talentos. Nele e por ele. Nele e por ele. Welton. Então, obrigado. Com E maiúsculo. É, eu vi que tem um I maiúsculo aqui. E é isso aí, pessoal. Então, só... você que chegou agora, né? Talvez não tenha visto aí. O Welton, ele é o incorporador de um loteamento aqui em Cabreúva, ou seja, vizinho de Campinas, em São Paulo, de Sorocaba, de Itu, conhecido como o Triângulo de Ouro. Um empreendimento maravilhoso, um lugar realmente abençoado de Deus. Só para vocês terem uma ideia, ele fica vizinho, né, as montanhas ali da Serra do Japi, e tudo isso feito de uma maneira muito intimista para que você tenha uma vida muito mais tranquila. A maioria dos lotes ali são vendidos na base de 600 a R$1.000. E ele abriu só 3 lotes aqui numa promoção para quem é visionário, para quem consegue enxergar a oportunidade antes
Então ele fez por 399 mil reais, tá bom? Um lote que hoje vale 600 e a prospecção é que ele valha 1 milhão de reais, ou seja, R$1.000 o metro. Então o QR Code está aqui na tela do seu vídeo e você pode entrar agora para fazer parte da família, né, do loteamento, do condomínio Montanhas de Cabreúva. Welton, muito obrigado. Semana que vem, terça-feira, às 10 horas, tem Visionário. Obrigado, Eliseu. Obrigado, e domingo, reprise às 16 horas para o Brasil inteiro pela Sky. A gente se vê lá. Até semana que vem, se Deus quiser.